Fala pessoal, meu nome é Hugo, bem-vindos ao nosso canal e hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho de uma dúvida que eu recebo muito aqui no consultório, que é se medicamento faz bem ou faz mal ou se medicamentos causam vício. Se você quer saber a resposta, fica com a gente. Então, o que eu gosto de falar para as pessoas é que não existe remédio bom ou remédio mal, tá? Eu falo que até onde a gente sabe, toda substância química produzida é para trazer um benefício, né? Ou para tirar uma dor, ou para dar felicidade, ou para tirar irritação, ou para controlar a pressão, ou para controlar o açúcar e assim por diante. Então, de uma forma geral, os medicamentos eles foram feitos, eles foram desenhados para o bem. Porém, eles só vão fazer o bem real quando eles são bem indicados na dose correta para aquela pessoa, certo? Hoje existe uma cultura, né, até um preconceito, né, de muita gente que acha que remédio é veneno, né? Quem usa remédio é perdedor, ou que atribui que pessoas saudáveis são pessoas que não usam remédio. Na verdade, eu acho que isso é um conceito errado, tá? Eu acho que o remédio, em alguns casos, ele acaba sendo um mal necessário, mas ele é uma substância boa. Então, por exemplo, se eu tenho uma doença, por exemplo, diabetes, né, onde o meu próprio corpo não consegue regular o açúcar que eu consumo. Se eu usar o remédio antidiabético, é muito provável que esse açúcar vai começar a se regular. Então, esse remédio está sendo bom para mim. Porém, sempre quando você coloca um remédio para dentro, inevitavelmente você está se expondo ao risco de algum efeito colateral, né? Então eu tomei esse remédio, ele regulou o meu açúcar, mas por conta do efeito colateral ele me deu dor de cabeça, tá? E daí, esse efeito colateral teria que ser discutido com o médico que prescreveu se é uma dor de cabeça que é suportável e que vale a pena para eu ter um açúcar controlado. Então, você sempre tem que ter uma boa comunicação com a pessoa que prescreve o medicamento para você sempre estar discutindo o benefício versus o risco do medicamento, tá bom? Um outro conceito muito importante que eu quero que vocês entendam é que medicamento, infelizmente, ele só faz efeito enquanto você usa, né? Então, por exemplo, imagina que por algum motivo eu desenvolvi uma doença que chama diabetes, né? Onde o meu corpo não está regulando o açúcar, tá? Se de repente eu começo a usar o remédio para diabetes, né? E meu açúcar está regulado, e mesmo que eu nem tenha dor de cabeça, que era aquele efeito colateral que eu comentei, mesmo eu fazendo os exames por 1, 2, 3 anos e o meu açúcar está lindo em todos os exames e eu estou me sentindo bem, não quer dizer que eu estou curado. Então, se por algum motivo eu resolvo parar de usar um remédio, né? Falar, pô, acho que eu estou saudável, eu vou parar de usar o remédio. É muito provável que a minha doença fique descompensada e que aquele meu açúcar que previamente estava controlado, ele vai começar a ficar bagunçado de novo. E isso acontece para todas as doenças, para hipertensão arterial, para problemas de colesterol, ácido úrico, depressão, artroses, enxaqueca. Então, a grande maioria dos tratamentos, infelizmente, eles não estão indo na fonte da doença e tratando a causa. Eles só estão tratando uma consequência da doença. É por isso que, na grande maioria dos casos, você acaba ficando, entre aspas, dependente daquele medicamento, né? E uma grande dúvida das pessoas e um grande medo das pessoas é dependência de medicamentos que causam bem-estar. Por exemplo, muita gente tem medo de dependência de analgésico, tá? Porque realmente existem aquelas pessoas que são viciadas em codeína, em tramal, etc, etc, tá? Mas não é por isso que você teria que ter medo de usar um analgésico. Então, o que é importante? Então, imagina que eu, diabético ou não diabético, eu tenho uma dor de cabeça que me incomoda, tá? E daí eu vou
tomo um remédio, um analgésico, né? Pode ser a base de Novalgina, pode ser a base de paracetamol, pode ser a base de ibuprofeno, mas eu tomo esse analgésico e a minha dor de cabeça sara. Então eu ganhei um bem-estar. Se eu não tratar o que estava causando dor de cabeça em mim, é muito provável que amanhã eu tenha essa mesma dor de cabeça. E daí eu vou buscar uma daquelas 3 alternativas para sanar minha dor de cabeça. E se eu ainda não tratar a causa dessa dor de cabeça, isso vai se perdurando, né? Isso vai virando crônico. Até que em algum momento eu realmente estaria dependente desse analgésico para eu ter um dia sem dor de cabeça, certo? Então isso que seria, entre aspas, uma dependência. Agora imagina que eu vou num médico legal, né? Que é uma pessoa que não pensa só no imediatismo, só em tirar esse sintoma, mas ele quer entender da onde vem essa dor de cabeça. E de repente ele consegue descobrir que essa dor de cabeça é porque eu tenho uma tensão na nuca, né? Eu sou um cara que estou muito tenso, ou eu trabalho mexendo no teclado de forma errada, ou meu monitor está todo torto, etc. E daí ele me dá uma sessão de fisioterapia, eu faço um RPG, eu começo a fazer alongamento e corrijo o meu problema no pescoço. É muito provável que eu não precise mais usar o medicamento. Então, a partir do momento que o meu pescoço estiver estabilizado, a minha cabeça não vai sofrer mais. Então, entre aspas, a doença está curada e eu não fiquei dependente do remédio. Então, a dependência do remédio vai depender de como você está usando e de como o problema está sendo conduzido. É a mesma coisa para os medicamentos psicotrópicos, tá? Então tem muita gente que fala assim, doutor, eu não queria usar um ansiolítico, eu não queria usar um antidepressivo porque eu tenho medo de dependência, né? O que acontece? É mais ou menos isso que eu acabei de explicar. Então, quando uma pessoa tem algum sintoma depressivo ou realmente a pessoa está com um quadro depressivo franco, é muito provável que essa pessoa tenha uma queda de um hormônio no sistema nervoso central que chama serotonina, né? E a ausência desse hormônio vai te dar vários sintomas que caracterizam a depressão. Tô triste, tô sem ânimo, vivo mal-humorado, tô pessimista, meu sono tá ruim, meu apetite tá todo descompensado e assim por diante. E daí, se essa pessoa eventualmente ela vai no médico, faz tudo que tem que ser feito direitinho, bonitinho, e ela aceita tomar o medicamento, né, um antidepressivo que vai fazer com que essa serotonina no cérebro dela aumente. E quando a serotonina aumenta, todos esses sintomas que estavam incomodando essa pessoa melhoram. Então ela fala, tô mais feliz, meu apetite está normal, já não tô mais tão pessimista, minha vida está mais colorida, eu tô legal, tá? Se porventura essa pessoa fala, tô bem e para de tomar o remédio, é muito provável que ela volte a piorar, tá? E dependendo do caso, a recidiva pode até ser pior. Por que isso acontece? Porque quando ela para de usar, a serotonina vai voltar a cair e ela vai voltar a ter os sintomas que estavam incomodando ela. Então, se durante o tratamento psiquiátrico ou durante o tratamento medicamentoso, essa pessoa não conseguir descobrir o que fez com que esse hormônio cerebral caísse, e se ela não conseguir tratar essa queda, é muito provável que ela ficaria dependente do medicamento, porque esse medicamento vai trazer um bem-estar para ela, entendeu? Então, lógico, existem algumas classes de medicamentos, e isso a Anvisa, né, tem vários órgãos que regulam, que realmente são medicamentos que causam mais vício, menos vício, que tem maior probabilidade de causar dependência, sim ou não, tá? Mas, de uma forma geral, todos os medicamentos, na verdade, todas as substâncias que a gente coloca olho dentro, ouvido dentro, nariz dentro e boca dentro, eles possuem um potencial real de te causar dependência. A partir do momento que ele te traz um bem-estar, né, e ele não tem um efeito colateral absurdo, é muito provável que você vai usar essa substância para sempre e eventualmente você vai até abusar dessa substância. Por exemplo, o açúcar, né? Então, o açúcar ele tem vários efeitos colaterais. Pode dar dor de cabeça, pode fazer com que a pessoa ganhe peso, pode descompensar a diabetes e várias outras coisas. Mas tem uma gama de pessoas que são viciadas em açúcar, entendeu? Então,
A pessoa não se dá conta que ela tem medo de se viciar num medicamento que na teoria poderia trazer bem para ela, mas ao mesmo tempo ela está viciada numa substância que só está trazendo um malefício, né? Então, como eu falei em vídeos passados, é muito importante você ter uma congruência na sua vida, né? Então, é importante você sempre estar conversando direitinho com o seu médico, né? Para você entender quais são os benefícios e os riscos desse medicamento, para você usar, né? Para você reduzir aquele mal-estar, para você sanar aquele sintoma, mas mesmo você sanando o sintoma, você ainda tem que estar trabalhando para descobrir a causa e para tratar a causa. E só assim você alcançaria, né, uma cura plena. Tá bom? Então, aqui a gente termina mais um vídeo do nosso canal. Gostando, dá um like e pode se inscrever no nosso canal. Dúvidas e comentários, deixa tudo descrito pra gente e conta pra gente se você é uma dessas pessoas que tem muito medo de remédio, se você tem muito medo de vícios, tá? Ou se você é uma pessoa que não tem medo, né? E aceita tomar os medicamentos sempre quando bem indicado. Tá bom? Um abraço e até a próxima!